We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sickness and the suffering here we rise, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't man that mounted to something with God were not man who had great educations, but man who had no education, only a desire in their heart to serve God. Homens que significaram algo para Deus não eram homens que tinham grande educação, mas homens que não tinham nenhuma educação, apenas um desejo em seus corações de servir a Deus. He got the plowman, the shepherd, the fisherman, the hunter, those who lived in nature, in that stillness and quietness of nature. Ele obteve o lavrador, o pastor de ovelhas, o pescador, o caçador, aqueles que viviam na natureza, naquela tranquilidade e quietude da natureza. There God could speak to them. And that's who He called. Lá Deus podia falar-lhes. E a esse é quem Ele chamou. And if they find that when He gives a call to a great intellectual, that person finally goes back to his intellectual conceptions. E se eles verificarem que quando Ele confere um chamado a um grande intelectual, aquela pessoa finalmente retorna às suas concepções intelectuais. And after a while, when it comes to working the phenomenal, he's too mixed up with the peoples of the world to accept such. E pouco depois, quando se trata da operação do extraordinário, ele está demasiado atrapalhado com as pessoas do mundo para aceitar tal coisa. Therefore, he finally results to a denomination and goes on off and makes a minister. Portanto, ele finalmente tem como resultado uma denominação e vai embora e cria um ministério. And that's all right. E isso está bem. And I have nothing against that person that would do that. E eu não tenho nada contra essa pessoa que desejasse fazer isso. But when God gets ready to do something in the supernatural realms, He usually gets a man that He can put His trust in and anoints him and sends him out, and he's fearless at the job. Mas quando Deus se prepara para fazer algo nos domínios do sobrenatural, Ele geralmente obtém um homem em quem Ele possa depositar sua confiança. E o unge e o envia,
e ele é destemido no trabalho. That's the kind of man we need today. Not polished scholars, but men who know God in the power of His resurrection. Esse é o tipo de homem de que nós necessitamos hoje. Não homem culto e polido, mas homem que conheça a Deus no poder de sua ressurreição. For instance, there was a man in the Bible by the name of Moses who had got all of his training. Por exemplo, houve um homem na Bíblia pelo nome de Moisés que tinha tido todo o seu treinamento. He knew all of the theology. Ele sabia toda a teologia. He knew everything that he should know. Ele sabia tudo o que ele devia saber. If he didn't need any education, he could teach the masters in Israel or in Egypt. Ele, caso necessitasse de alguma educação, ele podia ensinar os mestres em Israel ou no Egito. He didn't need one thing. Ele não necessitava de uma só coisa. And the Bible tells us that he was learned in all the wisdom of the Egyptians. E a Bíblia nos conta que ele era instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Well, he could teach their scholars. Ora, ele podia ensinar a seus eruditos. He could teach their scientists things. Ele podia ensinar coisas a seus cientistas. He was keyed to the very point when it come to intellectual. But yet it taken God 40 years to beat all that out of him out there in the sands. Ele era afinado ao ponto exato quando se referia a intelecto. Mas ainda assim, isso levou a Deus 40 anos para bater tudo aquilo para fora dele, ali nas areias. And when he got all of his intellectual conceptions of God beat out of him out there in the sands, the metal was ready to be molded over. E quando ele tinha todas as suas concepções intelectuais de Deus para fora dele, ali nas areias, o metal estava pronto para ser moldado novamente. That's the way God takes His man and beats out all of their fears and all of their intellectuals, and then the great master potter puts them on the wheel and begins to mold them over again. Essa é a maneira como Deus toma seus homens e bate para fora todos os seus temores e todo o seu intelecto. E então o grande mestre oleiro os coloca sobre a roda e começa a moldá-los novamente. Workmen worthy. It's God's man. Trabalhadores valorosos, este é o homem de Deus. Who could train a man more than God himself? Quem poderia treinar um homem mais do que o próprio Deus? Watch the way he trains them. Observe a maneira como ele os treina. We would think again of another by the name of David. Nós pensaríamos novamente num outro pelo nome de Davi. God was training David when he's just a little boy. Deus estava treinando Davi quando este era apenas um menininho. The prophet Samuel come up and poured oil on his head and anointed him because God was going to train David to be a mighty warrior. O profeta Samuel subiu e derramou óleo sobre sua cabeça e o ungiu, porque Deus ia treinar Davi para ser um poderoso guerreiro. And look at the training he gave him. E olhe para o treinamento que ele lhe deu. I was reading some time ago up here at Greens Mill where I usually go to pray. Eu estava lendo há algum tempo atrás, aqui em cima no Greens Mill, onde geralmente vou para orar, Where God said to David, I took you from the sheepcote, from following those few sheep of your fathers out there, and I made you a great name like great man of the earth. onde Deus disse a Davi, eu te tenho tomado do aprisco de seguir aquelas poucas ovelhas de teu pai lá fora, e eu tenho feito de ti um grande nome como grande homem da terra. And I think of the rugged training he did to David. E eu penso no rigoroso treinamento que ele fez a Davi. Never so much as school him in some school, but he schooled him in his own school. Nem sequer o instruiu em alguma escola, mas ele o instruiu em sua própria escola. David was a hunter and a shepherd. And in the Psalms he wrote of green pastures and still waters. Davi era um caçador e um pastor de ovelhas. E nos Salmos ele escreveu sobre pastos verdejantes e águas tranquilas.
Because there he was alone by himself. He wasn't contaminated with the things of the world. Porque ali ele estava sozinho consigo mesmo. Ele não estava contaminado com as coisas do mundo. God has to get a man away from the things of the world, so he can get him quiet, so he can listen to God, that still small voice. Deus tem que trazer um homem para longe das coisas do mundo, de modo que ele possa fazer com que ele fique quieto, de modo que ele possa ouvir a Deus, aquela serena e macia voz. Then once in contact with God, he becomes fearless then. Então, uma vez em contato com Deus, ele torna-se destemido então. Notice that he don't care what anyone says. He's been in the presence of God. Note que ele não se importa com o que alguém diga. Ele tem estado na presença de Deus. He knows God in the power of his resurrection. Ele conhece a Deus no poder de sua ressurreição. And then David, we see him, one day God permitted a bear to come in and get one of his sheep. Então Davi, nós o vemos, um dia Deus permitiu que um urso entrasse e apanhasse uma das ovelhas dele. David just took after that bear. Davi simplesmente foi atrás daquele urso. No doubt but what he prayed, because a little later on he confessed to it. Sem dúvida que ele orou, porque um pouco mais tarde ele admitiu isto. And he prayed and asked God. Ele orou e pediu a Deus. He was caretaker over that sheep. He could not lose that sheep. And he must save that sheep at all price. Ele era guardião daquela ovelha. Ele não podia perder aquela ovelha. E ele tinha que salvar aquela ovelha a qualquer preço. And he grabbed his little slingshot and took after that bear and killed him. E ele lançou mão de sua pequena funda e foi atrás daquele urso e o matou. He must save that sheep. Ele tinha que salvar aquela ovelha. You see what God was training him for? Vê para que Deus o estava treinando? God wants his shepherds to save the sheep regardless what he has to be called and what he has to go through. Save them sheep. Deus quer que seus pastores salvem as ovelhas, indiferente ao que ele venha a ser chamado e pelo que ele tenha que passar. Salvem as ovelhas. Then he seen that David was gallant over this bear, so he just raised the power of the animal a little greater. And he sent a lion in and took one of the lambs. And a lion is a fierce animal. Então, tendo ele visto que Davi fora valente sobre esse urso, assim ele apenas aumentou o poder do animal para um pouco maior. E ele enviou um cordeiro, um leão ali dentro, e apanhou um dos cordeiros. E um leão é um animal feroz. Oh, in Africa, when I was hunting them, a lion can kill 10 men before you can say Jack Robinson. Oh, na África, quando eu os estava caçando, um leão pode matar 10 homens antes que você possa dizer Jack Robinson. Oh, powerful, great beast. Oh, poderosa e grande besta. This is a big roar and this men are consumed. Só com um grande rugido e só, homens são consumidos. And the one who dies under the power of a lion never feels any hurt. E aquele que morre sob o poder de um leão jamais sente dor alguma. It's such a scare to hear that roar as he gives. É tal o susto ouvir aquele rugido enquanto ele o dá. Those great mammoth feet, just in a second he's tore down a dozen men. Aqueles grandes pés de mamute, só num segundo ele derruba uma dúzia de homens. And to think of a little boy. The Bible said he was ruddy. That means he was just a little bitty fella. É pensar num rapazinho. A Bíblia diz que ele era ruivo. Isso significa que ele era apenas um rapazinho. With a little slingshot. You know what it is, a little piece of leather with a string on each side. Com uma pequena funda. Você sabe o que é isto? Um pequeno pedaço de couro com um cordão de cada lado. And a hungry lion with already the taste of blood in his mouth, running and grabbed this sheep. É um leão faminto,
já com o gosto de sangue na boca, que correu para dentro e agarrou a ovelha. David looked up to God and said, I can't lose that one. You help me, Lord. Davi levantou os olhos para Deus e disse, eu não posso perder esta. Ajuda-me, Senhor. And he knocked the lion down with the slingshot. E ele abateu o leão com a funda. And when the lion rose up against him, that little boy in the lion weighed about 500 pounds or better. That little boy weighed maybe 70 or 80. E quando o leão se levantou contra ele, aquele rapazinho, e o leão pesando cerca de 500 libras ou mais, e aquele rapazinho pesando talvez 70 ou 80, He pulled from his little belt the knife, and when the lion raised up, which had killed 10 men in a couple of slaps, he grabbed the lion by the beard and killed him. ele puxou de seu pequeno cinto a faca, e quando o leão se levantou, o qual mataria 10 homens com 2 bofetadas, ele agarrou o leão pela barba e o matou. Courage! God don't want cowards. Coragem! Deus não quer covardes. Can't use you if you're afraid to take His word and believe Him. Ele não pode usá-lo se você está com medo de tomar sua palavra e crer nele. He wants gallant man. Won't pay no attention to nothing but what the Lord says. Ele quer homem valente, que não prestará atenção a nada senão ao que o Senhor diz. That's the kind He has to move with. Esse é o tipo com o qual ele tem de se mover. Regardless of what the church says, what the pastor says, what the church stands for, he stands for God and righteousness in His word. Indiferente ao que a igreja diz, ao que o pastor diz, aquilo pelo que a igreja se para, ele se para por Deus e justiça e sua palavra. That's the man God will send these days for His revival that His people are praying for. Esse é o homem que Deus enviará estes dias para seu reavivamento, pelo qual seu povo está orando. Later in years, when he went up to meet his brothers at the battle, there was a big old giant up there, 14-inch fingers. Anos mais tarde, quando ele subiu para se encontrar com seus irmãos na batalha, havia um grande gigante lá em cima, dedos de 14 polegadas. And he bragged and he said, now let somebody come fight me. E ele se jactanciava e dizia, pois bem, que alguém venha lutar comigo. If you can whip me, I'll surrender. And vice versa, and we'll serve. Se vocês me puderem vencer, eu me renderei, e vice-versa, e nós serviremos. Whoever who surrenders, of course, will be the one who loses. Aquele que se rende, é claro, será o que perde. That's the way the devil likes to do it. Essa é a maneira como o diabo gosta de fazer isto. When he thinks he's got the edge on you, he'll tell you, you can't get by with that. Quando ele pensa que tem uma pequena vantagem sobre você, ele lhe dirá, você não pode conseguir passar com isso? You can't preach divine healing in the Methodist Church, Baptist Church. Você não pode pregar cura divina na igreja metodista, igreja batista. Well, you Methodist preachers just get a hold of God one time and find out whether you can or not. Bem, vocês pregadores metodistas apenas agarrem-se a Deus uma vez e descubram se vocês podem ou não. You'll never do it with your theology that they teach. Vocês jamais farão isso com sua teologia que ensinam. You'll have to get a hold of God and know that He is. Vocês terão que agarrar-se a Deus e saber que Ele é. They say the Pentecostal people. A few years ago, there was a bunch of people standing on the corner, not even a building they could get into. Dizem que o povo pentecostal, alguns anos atrás, havia um grupo de pessoas parado na esquina. Nem mesmo num edifício eles podiam entrar. But did you read Life magazine the other day? What they said about them? Mas leu você a revista Life outro dia o que diziam a respeito deles? It's one of the greatest phenomenals this age has ever known. It's the rising of the Pentecostal church. É um dos maiores fenômenos que esta era já conheceu. É o levantamento da igreja pentecostal. And they produce more converts in 1 year than all the rest of churches do put together.
E eles produzem mais convertidos num ano do que todo o resto das igrejas colocadas juntas. That's what Life magazine said. Isso é o que a revista Life disse. Why? Por quê? They may be mixed up in some things, but brother, they're gallant. Eles podem estar confundidos em algumas coisas, mas, irmão, eles são valentes. Stand out there toe to toe and call black black and white white. Eles se mantêm ali fora, lado a lado, e chamam preto, preto e branco, branco. When the revival finally breaks, it'll break among them. You watch and see if it doesn't. Quando o reavivamento finalmente irromper, este irromperá entre eles. Vocês observem e vejam se isto não é assim. You'll straighten down one of these days. Isto ficará endireitado um dia destes. And David, when Saul put his armor on him and said, David, if you're going to fight this giant said, well, you're nothing but a boy. Just a youth, and he's been a warrior from his youth. E Davi, quando Saul colocou sua armadura nele, disse, Davi, se você vai lutar com este Golias gigante, disse, ora, você nada é senão um rapaz, apenas um jovem, e ele tem sido um guerreiro desde jovem. How can you fight him? Como pode você lutar com ele? Listen to this little David. Ouçam a este pequeno Davi. You see, he did not say it like this. Você veja, ele não disse isto assim. Saul, your honor, sir. My father sent me to the grammar school, college, high school. I have a PhD. I am equipped to do this. I'm a smart man. Saul, Vossa Excelência, meu pai me enviou à escola primária, à universidade, ao colégio. Eu tenho um PhD. Eu estou equipado para fazer isto. Eu sou um homem inteligente. He never said it like that. Ele jamais disse isto dessa maneira. My Lord, he said when I was herding my father's sheep out yonder, a bear come in and got one and I killed him. Ele disse, meu senhor, ele disse, quando eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai lá fora, bem além, um urso entrou e pegou uma, e eu o matei. And a lion come in and got one and I knocked him down, and when he raised up, I slew him. E um leão entrou e pegou uma, e eu o abati. E quando ele se levantou, eu o matei. And he said, the God that delivered me from the paws of the bear and the lion can also deliver me out of that hands of that uncircumcised Philistine. Ele disse, o Deus que me livrou das patas do urso e do leão, pode também me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. A God-trained man. Um homem treinado por Deus. There stood Saul with all the training that any man could have to know how to fight. Lá se achava Saul com todo o treinamento que um homem podia ter para saber como lutar. David didn't know nothing about a sword. Davi nada sabia sobre uma espada. He didn't know nothing about a shield. Ele não sabia nada sobre um escudo. Well, Saul went and put his great big armor on him, and little David was standing bow-legged almost. Bem, Saul foi e vestiu sua enorme armadura nele, e o pequeno Davi estava ficando quase com as pernas tortas. He found out that his ecclesiastical vest didn't fit a man of God. Just smashed him down. Ele descobriu que a veste eclesiástica dele não servia num homem de Deus. Simplesmente o espremia para baixo. And all of her creeds and things won't never match God's equipment yonder. E todos os seus credos e coisas jamais igualar-se-iam ao equipamento de Deus ali. Oh, how we could go on and say many different ones. But straight to our text to hurry. Oh, como nós poderíamos prosseguir sem cessar e dizer muito de muita gente diferente. Mas vamos direto ao nosso assunto para nos apressar. Elijah was getting old. And he knew it wouldn't be long until he'd have to leave the world. Elias estava ficando velho. E ele sabia que não demoraria muito até que ele tivesse que deixar o mundo. And God had found a man that was an honest man. That was a good man. His name was Elisha. E Deus tinha encontrado um homem que era um homem honesto, que era um homem bom. Seu nome era Eliseu. Now, if you notice, one of them's name is Elijah, and the other is Elisha.
Agora, se você observar, o nome de um deles é Elias e o do outro é Eliseu. Now, he never went down into the farms and so forth and went and found in the schools of theology and up in the great high schools of those days. Agora, ele nunca desceu até os fóruns e assim por diante, e o encontrou nas escolas de teologia e lá em cima nos grandes colégios daqueles dias. What did he do? Que fez ele? He went out into the field and found a man plowing with 12 yoke of ox. Ele foi para o campo e encontrou um homem arando com 12 juntas de bois. What? Elisha, the one was plowing, knowed how to appreciate a straight row. O que? Eliseu, aquele que estava arando, sabia como apreciar uma fileira reta. And he knowed if he turned and looked back, he'd wiggle off the road. E sabia que se ele se voltasse e olhasse para trás, ele se oscilaria para fora do caminho. God knowed that a man that knowed how to plow straight fur knowed not to put his hands on the plow and even turn to look back. E Deus sabia que um homem que soubesse arar um sulco reto, sabia que não era para colocar suas mãos sobre um arado e nem sequer voltar-se para olhar para trás. He never waited till he got his education, wiggled along the road. Ele jamais esperou até que ele obtivesse uma educação, oscilasse ao longo do caminho. He just killed the oxen, made a sacrifice, and took off with Elisha as soon as that mantle went over him. Ele apenas matou o boi e fez um sacrifício, e partiu com Elias tão logo aquele manto veio sobre si. He was ready, willing. Ele estava pronto, desejando. God knowed he could make him able. Deus sabia que ele podia torná-lo apto. Now God's got to give him some training. Agora, Deus tinha que dar a ele algum treinamento. He'd been training him how to keep his eyes on the fur with 12 yoke of ox and one man plowing with him. Ele o estivera treinando em como manter seus olhos no sulco com 12 juntas de bois e um homem arando com eles. He taught him some patience. And how to be patient and train those ox to walk straight in the line. Ele ensinou-lhe um pouco sobre paciência e como ser paciente, e treinar aqueles bois para andarem em linha reta. He had trained some men afterwards. Ele teve que treinar alguns homens mais tarde. Keep them on the Bible, on the Word, lined up with God. Stay straight in the line. Mantê-los na Bíblia, na palavra, alinhados com Deus e permanecerem retos na linha. And then even God had to school him a little bit. E então, mesmo Deus teve de ensiná-lo um pouquinho. He said, now you tarry here, for I'm going over to Gilgal. The Lord has called. Ele disse, agora você fique aqui, porque eu vou a Gilgal. O Senhor me tem chamado. And the prophet, after he had felt that power upon him, that robe of Elijah, he said, as the Lord liveth and your soul liveth, I'll not leave you. E o profeta, depois que ele havia sentido aquele poder sobre si, aquele manto de Elias, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Went on to Gilgal, which is the place of Christian confession and baptism. Foram a Gilgal, que é o lugar de confissão cristã e batismo. And then he said, just stay here now. This is good enough. Então ele disse, apenas fique aqui agora. Isto é o bastante. You've made confession and baptism. This is good enough. Você tem feito confissão e batismo. Isso é o bastante. I'm going up to Bethel, which means the house of God. Eu vou subir até Betel, que significa a casa de Deus. Now that would have been all right for a many professor. Agora, aquilo teria estado bem para muitos professores. Well, I've just come into the church and got fellowship. Why not just stay right here? Acabo de entrar na igreja e tenho companheirismo. Por que não ficar somente aqui mesmo? But listen, Elisha couldn't think that way. Porém, ouçam, Eliseu não podia pensar dessa forma. He'd already felt the power of God. Ele já sentira o poder de Deus. He knew there was more for him. Ele sabia que havia mais para ele. So he said, as the Lord liveth and your soul liveth, I'll not leave you. Assim ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Oh, how I like that. Como eu gosto disto.
And he went up to the Bethel, to the house of God. And there he found a bunch of scholars. E ele subiu até Betel, a casa de Deus. E lá ele encontrou um grupo de pessoas cultas. They were all well-trained preachers. And they walked around and told him, said, Sir, do you know what? You're on the little end of the stick. Todos eles eram pregadores bem treinados, e eles foram ao redor dele e disseram, Senhor, sabe de uma coisa? O Senhor está em maus lençóis. Did you know Elisha's going to be taken away from you? He's too old. He can't live very long. Sabia que Elias vai ser tomado do Senhor? Ele está muito velho, ele não pode viver por muito tempo. Elijah's going to be taken, and you're going to be standing out there as a fanatic. Elias vai ser tomado e o Senhor vai se achar lá fora como um fanático. Let me tell you something now. Deixe-me dizer-lhes algo agora. A man that's ever tasted God will not be willing or cannot quench his thirst at a man-made cistern. Um homem que já tenha provado de Deus não estará querendo ou não pode saciar sua sede em uma cisterna feita por homens. Can't do it. Ele não pode fazer isto. All their theology that they had there at the school of the prophets would not quench the thirst of that man of God who had a taste of God. Lá, toda a teologia deles que eles tinham lá na escola dos profetas não saciaria a sede daquele homem de Deus, o qual tinha experimentado de Deus. And they kept persuading him. E eles se mantiveram persuadindo-o. Oh, you should stay here and in 6 weeks we could give you your PhD. O Senhor devia ficar aqui e, ora, em 6 semanas nós poderíamos lhe dar o seu PhD. And you know it wouldn't be very long till you take about 4 years of training here. And we could give you the right to preach. E o Senhor sabe que não demoraria muito até o Senhor toma cerca de 4 anos de treinamento aqui e nós poderíamos dar-lhe o direito de pregar. You know, if you proved out to be all right, we'd send you out in our denomination. O Senhor sabe, se o Senhor provasse ser bom, nós o enviaríamos em nossa denominação. That won't satisfy a man of God. Isso não satisfará um homem de Deus? We'll train you to be a minister. If you'll just stay with us about 4 or 5 years, Nós o treinaremos para ser o ministro. Se o Senhor tão somente ficar aqui conosco por cerca de 4 ou 5 anos. He didn't have time for that kind of stuff. He was on his way to that fountain. Ele não tinha tempo para esse tipo de bobagem. Ele estava a caminho daquela fonte. He'd done come above that. Ele já tinha vindo acima daquilo. He'd done had a taste of heaven in his soul. Ele realmente tinha provado do céu em sua alma. And he said, do you know your head's going to be taken away? E ele disse, o Senhor sabe que sua cabeça vai ser tirada? And listen to what he said. E ouçam o que ele disse. Yes, I know it, but hold your peace. Sim, eu sei disso, mas calem-se. In other words, save your breath. Don't try to tell me about it. Em outras palavras, poupem o fôlego. Não tentem me falar sobre isso. Don't try to tell me what I'm doing. I know where I'm going and what I'm after. Não tentem me falar o que eu estou fazendo. Eu sei aonde estou indo e o que estou procurando. God give us men like that, God-trained man, who knows not to wiggle off on this and wiggle off on that. Deus nos dê homem assim, homem treinado por Deus, que sabe não vacilar nisto e não vacilar naquilo. I know where I'm going, and don't speak to me about it. Just hold your breath. Eu sei aonde estou indo e não me falem acerca disto. Apenas não gastem o fôlego. Don't try to discourage me because it isn't going to do any good. Não tentem desencorajar-me, porque isso não adiantará nada. Oh, if the people that's prayed for would just have that much courage. Se o povo pelo qual oramos somente tivessem aquele tanto de coragem. Oh, the days of miracles is past. That wasn't real. You watch, you'll get sick again. Os dias de milagres passaram. Isso não foi real. O Senhor observe. O Senhor ficará doente novamente. Just hold your breath. Don't tell me nothing about it. I'm moving on. Apenas poupem o fôlego. Não me falem nada acerca disto. Eu vou andando. The revival's coming. God's promised it. O reavivamento está vindo.
Deus tem prometido isto. Oh, you sons of God, move out into that sphere yonder. Fearless, fearless. Ó, vocês filhos de Deus, movam-se completamente para dentro daquela esfera além. Destemidos, destemidos! Take God at His word. Tomem Deus em sua palavra. I know He's going to be taken away, but that isn't what I'm... You haven't got nothing here to interest me. Eu sei que ele será tirado, mas isso não é o que eu estou... Vocês não têm nada aqui que me interesse. All your degrees and PhDs and Bachelor of Art and all this stuff doesn't satisfy me. Just hold your breath. Todos os seus diplomas e PhDs e bacharel em letras e toda essa bobagem não me satisfaz. Apenas poupem o fôlego. Well, you're going to crack up out there. Bem, o senhor vai sofrer um colapso nervoso lá fora. Well, if I crack up, let me crack up. I'm on my road. Bem, se eu sofrer um colapso nervoso, deixe-me sofrer um colapso nervoso. Eu estou na estrada. On he was going. Adiante ele estava indo. You can't make it go over. O senhor não pode fazer com que isso tenha bom êxito. I know I can't make it go over, but God's going to take me over, he said. Eu sei que eu não posso fazer com que isso tenha bom êxito, mas Deus vai me conduzir, disse ele. Well, Elisha's going to Jordan. Bem, Elias vai ao Jordão. I'm going with Eu him. vou com ele. God requires Jordan in every life. Deus requer Jordão em cada vida. So Elisha come around and said, now, Elisha, Elijah said to Elisha, you're just a young man, perhaps something like this. And really you haven't had any schooling. Assim, Elias aproximou-se e disse, agora, Elias disse a Eliseu, você é apenas um jovem, talvez algo assim, e realmente você não tem tido nenhuma instrução. The old prophet was trying to try him out. O velho profeta estava tentando testá-lo. He said, you're just a young man, you haven't had much schooling. Ele disse, você é apenas um jovem, você não tem tido muita instrução. Why, you haven't had a grammar school education. Ora, você realmente não tem tido uma instrução de nível primário. The only thing you know to do is how to plow. A única coisa que você sabe fazer é arar. So you better stay here and get your Bachelor of Art. See? Assim, seria melhor que você ficasse aqui e obtivesse seu diploma de bacharel em letras. Está vendo? You better stay and get your degree. Seria melhor você ficar e obter seu diploma. But not Elisha. Not that man who had once touched God. Felt that power of the anointing upon him. Não Eliseu, não aquele homem que uma vez tocara em Deus, sentira aquele poder da unção sobre si. He said, as the Lord lives and your soul never dies, I'll not leave you. Ele disse, vive o Senhor e tua alma que nunca morre, que não te deixarei. He had a purpose. He saw the vision. He knew what was going to take place. Ele tinha um propósito, ele viu a visão, ele sabia o que ia acontecer. And they both went down to Jordan. E ambos desceram ao Jordão. Jordan means death. Jordão significa morte. There they stand, the old man and the young man. Lá se achavam eles, o homem velho e o jovem. It really represents Christ and His church. Isto realmente representa Cristo e sua igreja. And there they stood by the Jordan. E lá se achavam eles junto ao Jordão. There she is coming down out of the Judean hills. The great ripples are roaring like that. Lá estava ele, descendo dos montes da Judéia, as grandes ondas bramindo assim. And Elisha with his gray hair hanging down his back. And his dimmed old eyes looking across Jordan. And the young man watching every move that he made. E Eliseu com seu cabelo grisalho pendendo sobre as costas, e seus velhos olhos opacos olhando através do Jordão, e o jovem vigiando cada movimento que ele fazia. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a little. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep. But they took from the body of Paul handkerchiefs. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching
make you feel good. I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The